Olá você, olá Billy aluno, tudo bem? Estamos de volta aqui, né? Professor Billy Paul, este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E hoje eu vim conversar com vocês aqui sobre um assunto extremamente importante que os alunos sentem uma relativa dificuldade, que é metabolismo energético. E nessa nossa aula de metabolismo energético, nós vamos trabalhar exatamente a respiração celular, começando pela primeira etapa da respiração celular, que é a glicólise. Mas vamos então fazer algumas considerações iniciais sobre a respiração celular. E a primeira coisa é o seu objetivo. Qual o objetivo da respiração celular? Transferência de energia da molécula de glicose para a molécula de ATP. Qual o nosso interesse na respiração celular? Produção de ATP. Tá certo ou não? E essa energia que será utilizada para a produção de ATP é proveniente da molécula de glicose. Então, sempre que você pensar em respiração celular, sempre que você pensar em objetivo da respiração celular, o objetivo é a transferência da glicose para a molécula de ATP. Detalhe importante sobre a respiração celular: promove a quebra total da glicose. Um dos processos mais simples de obtenção de energia é a fermentação. Você pode ir lá no nosso canal e terá aula também, brevemente, de fermentação para você assistir. Na fermentação, a quebra da glicose ela é parcial. Fermentação é a quebra parcial da glicose para obtenção de energia na forma de ATP. Claro, a quantidade de energia é menor, todo o processo de fermentação produz apenas 2 ATPs, não se compara com a produção de energia no processo de respiração celular. Mas na fermentação, uma das diferenças clássicas entre respiração é que na fermentação você tem a quebra parcial da glicose, na respiração celular você tem a quebra total da glicose. Isso provoca alta liberação energética, ok? Então a energia liberada no processo ela é muito alta, ela é muito maior. Ela leva à produção de muitos ATPs, tá certo? Utiliza oxigênio como aceptor final de elétrons. Na respiração celular, o aceptor final de elétrons no processo que vai acontecer lá na cadeia respiratória, que é o último mecanismo da respiração celular, é o oxigênio que é utilizado como aceptor de elétrons. Como você divide o processo de respiração celular? Você divide em glicólise, primeira etapa da respiração celular, glicólise. Em seguida, o ciclo de Krebs e, em seguida, a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa nesta ordem. O processo inicia na glicólise, vai para o ciclo de Krebs, termina na cadeia respiratória. Por quê? Porque os produtos resultantes de cada processo é utilizado no processo seguinte. Sobre a glicólise, importante, a glicólise é anaeróbia, ela ocorre na ausência de oxigênio, tá certo? E aonde? No citoplasma, no citosol. Isto é a etapa, ok? É a etapa do processo de respiração celular que não ocorre a nível mitocondrial, ocorre fora da mitocôndria. Ok? Já o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória não, são processos aeróbios, beleza? Por quê? Porque eles utilizam oxigênio, ocorrendo então a nível de mitocôndria, tá? E utilizam produtos oriundos da glicólise, beleza? Vamos agora que nós fizemos as considerações iniciais sobre respiração celular, vamos conversar sobre a glicólise, também denominado de via glicolítica. Certinho? Muito bem. Glicólise ou via glicolítica. Repetindo, processo anaeróbio que ocorre na ausência de oxigênio, local no citosol, no citoplasma da célula, no hialoplasma celular e ocorre a oxidação parcial da glicose. A glicólise, ok, é a quebra parcial da molécula de glicose. No processo de respiração celular,
a molécula de glicose, você vai ver que ela é quebrada completamente, ligação por ligação, levando à liberação de energia que será utilizada na produção de ATP. Mas a glicólise, qualquer processo de glicólise, que é a quebra da molécula de glicose, lise é quebra, destruição, tá certo? Esse processo aí é um processo parcial. Primeira coisa da glicólise, processo de fosforilação da molécula de glicose, C6H12O6, que será fosforilada, será associado à molécula de glicose um ácido fosfórico, um radical fosfato. Por que fazer isso, né? Primeiro, ao associar o fosfato à glicose, você forma então a glicose 6P, glicose 6-fosfato. Por quê? Porque essa molécula de fosfato, ela vai se ligar como radical exatamente aonde? No carbono 6 da glicose. Por que fazer a fosforilação da glicose? Tá? Processo conhecido como ativação da glicose dentro da glicólise ou via glicolítica. O fato é o seguinte, você que já deve ter estudado alguma coisa sobre difusão, você sabe que a difusão envolve a difusão simples, a difusão facilitada e o transporte ativo. O transporte de glicose via membrana plasmática, ele é facilitado por proteínas especiais chamadas de permeases, que facilitam a absorção de glicose pelas células. E esse processo ainda é mais facilitado na presença de insulina, já que uma das funções da insulina é exatamente aumentar a permeabilidade celular à molécula de glicose. Como a glicose tem livre trânsito e a sua permeabilidade na célula ainda é facilitada através de insulina, é fácil da glicose entrar e também é fácil da glicose sair. Não há interesse pela célula que a glicose saia depois que ela entra. Ela deverá ser oxidada, liberar energia e produzir ATP. Então, primeira coisa que a célula faz na etapa de glicólise é fosforilar a molécula de glicose, porque a glicose passa livremente pelas proteínas permeases, mas a glicose 6P não tem nenhuma permeabilidade, ela não vai conseguir passar. Então, favorece a célula na retenção da glicose no seu interior. Detalhe importante, a enzima que faz isso é a hexoquinase. Exo, porque a glicose é uma hexose, C6H12O6, e quinase, quando você vê quinase acompanhando a nomenclatura de uma enzima, quinase está relacionado com ATP. Então, nesse processo ocorre o consumo de ATP, que é convertido para ADP. E aí você pergunta para mim, mas professor Billy Paul, diga uma coisa, mas o processo, o objetivo não é transferir energia da glicose para o ATP? É verdade, transferir a energia da glicose para a ATP. Mas a glicólise tem uma etapa inicial, que é a etapa de investimento, ok? Você faz um investimento para depois obter um rendimento. Então, nessa fase aqui, da fosforilação da glicose, eu tenho um investimento, eu tenho um gasto de 1 ATP, que será, o ATP será oxidado a ADP. Por quê? Porque eu vou precisar desse fosfato para ligar ao carbono 6 da glicose, formando a glicose 6-fosfato, que não é permeável através das permeases da membrana plasmática celular. Entendido? Muito bem. Feito isso, a reação prossegue e a glicose 6-fosfato é convertida no seu isômero, que é a frutose 6-fosfato. Beleza? Aqui eu tenho uma enzima chamada de isomerase. Enzimas isomerases são enzimas que convertem um composto no seu isômero. E você sabe que a glicose é o isômero da frutose, ou melhor, a frutose é o isômero da glicose. A frutose é um carboidrato de derivação aldeídica, que tem o grupo funcional no carbono primário, e a frutose é de derivação cetônica, que tem o grupo funcional no carbono secundário. Então, ocorre agora uma reação de isomerização de glicose 6-fosfato
para frutose 6-fosfato. A reação prossegue, pegando a frutose 6-fosfato e convertendo em frutose 1,6-difosfato. Olha só, o que isso significa, ok? Certo? A frutose já tem um fosfato no carbono 6, recebe um outro fosfato agora no carbono 1, formando a frutose 1,6-difosfato. De onde vem o fosfato? Pega-se nova molécula de ATP, oxida para ADP, pega o fosfato e liga no carbono 1 da frutose, formando a frutose 1,6-difosfato, e aí você tem a enzima fosfofrutoquinase, que é a responsável pela realização dessa reação de fosforilação da frutose 6-fosfato para a frutose 1,6-difosfato. Beleza? Ok? A partir de agora, a frutose 1,6-difosfato, ela será convertida em duas moléculas. Uma de gliceraldeído 3-fosfato, tá? O gliceraldeído é o gliceraldeído, isso é uma triose, é um açúcar de 3 carbonos. A dihidroxiacetona também é um açúcar de 3 carbonos, beleza? Certo? Ok? Então, eu tenho essa reação aqui, feito pela aldolase. Detalhe importante agora, ok? Essa dihidroxiacetona, que é um isômero do aldeído glicérico, aqui chamado de gliceraldeído, será convertido a outra molécula de aldeído glicérico, ou gliceraldeído. Tá certo? Essa fase aqui é a fase chamada de fase de investimento. Por quê? Porque você investiu 2 ATPs, um na fosforilação da glicose e o outro na fosforilação da glicose 6-fosfato, aliás, da frutose 6-fosfato para a frutose 1,6-difosfato. Terminou, então, a fase de investimento. Chegou a hora agora de receber o lucro, ok? Que é a fase de rendimento. A fase de rendimento começa nas duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, ok? Tá? De onde vêm as duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato? Aqui, da reação da frutose 1,6-difosfato, através da aldolase, originando uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato e uma molécula de dihidroxiacetona, sendo que a molécula de dihidroxiacetona é convertida no seu isômero, formando outra molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Então, a partir daqui, você vai verificar que eu tenho duas moléculas de cada composto, tá? Nessa fase que será a nossa fase de rendimento. Essas duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato serão convertidas a 1,3-bifosfoglicerato. Duas moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. Percebam uma coisa interessante, ok? Percebam uma coisa interessante. Nessa reação química aqui, tá? Eu tenho o quê? A entrada de dois fosfatos inorgânicos, tá? Que serão adicionados ao carbono 1 do gliceraldeído, formando então 1,3-bifosfoglicerato. O gliceraldeído já tem um fosfato no carbono 3, percebeu ou não? Percebeu ou não? O bifosfoglicerato continua com o fosfato no carbono 3 e recebe um no carbono 1. Mas essa reação química envolve também uma reação de desidrogenação, ok? Através de uma enzima desidrogenase. Então, átomos de hidrogênio saem das moléculas de gliceraldeído, reduzindo o NAD+, para duas moléculas de NADH. Percebido? O NAD, você sabe muito bem, que é aceptor de hidrogênios e elétrons nos processos de metabolismo energético, respiração celular e fermentação. A reação prossegue e a molécula de 1,3-bifosfoglicerato, as duas moléculas são convertidas em duas moléculas de 3-fosfoglicerato. Perceba agora, eu tinha 1,3-bifosfoglicerato e agora tenho 3-fosfoglicerato. Os fosfatos do carbono 1 saíram da molécula. E aí, o que aconteceu? Esses fosfatos foram, então, aceptados por dois ADPs,
formando duas moléculas de ATP. E aí você tem a fosfoglicerato oxidase, que é a enzima que provoca a oxidação do bifosfoglicerato, resultando na formação de ATP a partir de ADP. Perceba que foram 2 ATPs formados. O investimento inicial da primeira fase da glicólise eu já recuperei. Eu já estou no 0 a 0. Eu já estou no 0 a 0. Já recuperei os 2 ATPs utilizados, ok, na fase de investimento. A reação prossegue e o 3-fosfoglicerato é convertido para 2-fosfoglicerato. Ou seja, eu tenho apenas o deslocamento do fosfato que está no carbono 3 para o carbono 2 do fosfoglicerato, através de uma enzima chamada de fosfoglicerato mutase. Ok? Por quê? Porque ocorre apenas a mudança de posição do radical fosfato do carbono 3 para o carbono 2 do fosfoglicerato. A reação prossegue e você tem agora a formação de 2 moléculas de fosfoenol piruvato, ok? Saindo daqui uma molécula d'água, é uma reação de síntese por desidratação, ok? A partir da enzima enolase, e aí continua o processo. As 2 moléculas de fosfoenol piruvato resultam na formação de 2 piruvatos pela piruvato quinase. Olha só, piruvato quinase, então tem a participação de ATP, 2 ATPs são convertidos para 2 ATPs. Beleza? Show de bola. Essa fase aqui, então, é chamada de fase de rendimento, porque aí você obtém o lucro, você obtém os rendimentos da glicólise. E o que são os rendimentos da glicólise? Saldo líquido, 2 ATPs, 2 NADHs e 2 piruvatos. É isso que eu tenho de rendimento, é isso que eu tenho de lucro, ok? Na atividade de glicólise, primeira etapa da respiração celular, ok? Olha só, 2 NADHs aqui, na reação de gliceraldeído 3-fosfato para 1,3-bifosfoglicerato, 2 ATPs aqui, nessa parte da reação, e 2 ATPs lá do fosfoenol piruvato para piruvatos. 4 ATPs são produzidos na fase de rendimento. Mas, lembre-se disso, como eu tive um investimento de 2 ATPs na fase inicial de investimento, o lucro líquido que eu tenho, na verdade, são apenas 2 ATPs. E as 2 moléculas de piruvato. Isso é importante. Professor Billy Paul, preciso decorar tudo isso, as enzimas, as passagens? Não. Você precisa entender o processo. E o processo é uma fase de investimento, o processo é uma fase de rendimento, tá? E o lucro, saldo líquido, você não pode esquecer, é extremamente importante. Pergunta-se demais em prova. E qual é o saldo líquido? São 2 NADHs, 2 ATPs e 2 piruvatos. Beleza? E para finalizar, detalhe importante agora sobre os destinos do piruvato. Algumas células, estando em anaerobiose, na ausência de oxigênio, o que vai acontecer? Elas vão realizar o processo de fermentação. Vão pegar esse piruvato que resultou da quebra da molécula da glicose, por isso o processo é chamado de glicólise, porque é a lise da glicose em piruvato, sem oxigênio, algumas células irão fazer o processo de fermentação, como células musculares do sistema esquelético e algumas bactérias e fungos do meu organismo que fazem fermentação de 3 tipos. Fermentação alcoólica, que resulta na produção de etanol, fermentação lática, que resulta na produção de lactato ou ácido lático, fermentação acética, que resulta na produção de ácido acético, muito utilizado na fabricação de vinagre. Agora, se a célula estiver em aerobiose, claro, em vez de fermentar, ela vai precisar respirar, porque o saldo energético em ATPs é muito maior na respiração do que na fermentação. E aí eu vou ter a respiração, tá? O piruvato ele será encaminhado para a mitocôndria. E lá na mitocôndria vai continuar os processos de oxidação
e produção de ATP, ok? Através da acetilação, tá, do piruvato, o ciclo de Krebs e a oxidação fosforidativa ou fosforilação oxidativa. Resumindo esse processo, você tem isso aqui, ó. Resumo da glicólise via glicolítica. Você pega o C6H12O6, fosforila, junta com o radical fosfato no carbono 6, H3PO4, e o resultado será a glicose 6-fosfato. Entendido? A enzima utilizada é a hexoquinase, a enzima que participa desse processo aqui, havendo o consumo de 2 ATPs, que serão oxidados a 2 moléculas de ADPs. Tá? Perdendo, então, os 2 radicais fosfatos para a glicose, formando a glicose 6P. Belezinha? Continua o processo, e essa glicose 6P será quebrada em 2 moléculas de piruvato, moléculas de 3 carbonos. Tá? E aí você tem a forma 4 ADPs, que serão, então, reduzidos a 2 ATPs, formando 2 ATPs, e também você vai ter a formação de 2 NAD+, para 2 NADHs. Resumidamente, você pode resumir a glicólise nessas etapas aqui. Importante para o Enem, tá? Mas o meu objetivo na aula é fazer a aula o mais completo possível, tá? Para que você tenha todas as informações necessárias. Finalizando, muito bem. Eu tenho a enzima hexoquinase que participa do processo de fosforilação da glicose na etapa de glicólise da respiração celular. Agora, observação IPC. Aquela observação importante pra cacete. A hexoquinase é responsável pela fosforilação da glicose e frutose, entendido? Mas ela é inibida pelo seu próprio produto. À medida que a hexoquinase vai fosforilando a glicose e vai originando glicose 6-fosfato, entendido? Como produto da reação, esse produto da reação glicose 6-fosfato inibe a atividade da hexoquinase, entendido? Então, a atividade da hexoquinase, ela é inibida pelo seu próprio produto, pela glicose 6P, entendido? E aí, para-se o processo de fosforilação, uma questão de controle da via glicolítica a nível celular. Agora, nas células do fígado, tá certo? A enzima que faz a fosforilação da glicose não é a hexoquinase, é a glicoquinase, tá? Ela não é inibida pelo seu produto. Ela vai fosforilar a glicose, formando glicose 6-fosfato, mas a glicose 6-fosfato não inibe a glicoquinase. Enquanto tiver glicose para fosforilar, ela vai continuar fosforilando. Detalhe importante, falta de insulina gera deficiência da glicoquinase. Deficiência da glicoquinase interfere na fosforilação da glicose, interfere no processo de glicólise. A glicose, pela falta da fosforilação, sai dos hepatócitos do fígado, retorna à corrente sanguínea. Quadro de hiperglicemia chama-se diabetes tipo 1. Então, a diabetes tipo 1, ela ocorre exatamente por mecanismo truncado na atividade da glicoquinase nos hepatócitos do fígado. Porque essas reações aqui, um dos objetivos dela é converter a glicose em glicogênio para armazenar. Tá certo? Retirando, então, a glicose da corrente sanguínea. Não é isso? A insulina, tá? Faz o controle da glicemia, reduzindo a taxa de glicose na corrente sanguínea através dessa reação aqui. Ok? Aula completinha para você sobre glicólise, tá certo? Assista as demais aulas sobre ciclo de Krebs e cadeia respiratória e você terá, então, o metabolismo energético de respiração celular completinho para você. Material da aula, Biomap da aula, você baixa na descrição do vídeo. Lista de exercícios sobre respiração celular estará disponível no último vídeo da série. São 3 vídeos, tá? Nessa série de respiração celular, no último vídeo da série, que é sobre cadeia respiratória. Então, você vai encontrar lá a lista de exercício completinha, tá? Sobre
todo o processo que nós estudamos. Encontro vocês, então, na próxima aula, Ciclo de Krebs. Até lá!